acho bom também ressaltar que eu já conheci aqueles que não são necessariamente materialistas. Muitos deles aderem a conceitos filosóficos, né? A Ah, estudos de filosofia, estudos de arte, né? sim. Conceitos que enriqueçam o viver humano. Não, mas eu falo em questão de fato, A- ter aquele conhecimento ou aderir a estudos relacionados a hermetismo, até mesmo a visão hermetismo, por não haver personificação, que no final das contas chega-se à conclusão de que é algo inalcançável ao raciocínio humano, pelo fato de não existir personificação. Acho que a questão que mais pega é de que o pessoal fica muito ligado nessa questão da negação daquilo que o senso comum imagina que seja o conceito cristão de divindade. Ou seja, aquele velhinho barbudo que fica em cima de uma nuvem olhando o que a gente está fazendo aqui embaixo. E o que ocorre é o quê? É uma negação a isso. Quando, na verdade, o problema não está em que se esteja afirmando ou não afirmando a existência dessa figura bizarra, e sim de que o que é o conceito de divindade. Mas aí você já fala de um ateísmo mais avançado. Pois é. Da mesma forma que existe uma religiosidade mais primária, mais infantil, você tem também um ateísmo mais primário, mais infantil. É como se tivesse um ateísmo materialista e outro não materialista. É isso? Exatamente. Tem aquele que é muito focado ao material, ao método científico, só acredita no palpável, no É. comprovado, e tem aquele que reconhece, não, realmente acredito em espíritos, eu já vi e tal, mas isso não É, implica na existência de um ser superior, entendeu? sim, claro. É que também tem vários gumes nessa faca, né? Porque até uma pessoa muito tipo que é religiosa por motivos materiais, né? Também. Isso é um negócio que até acabou sendo abordado naquele tópico, no ocultismo, sobre né, essa questão de que o rapaz chegou lá questionando né, justamente como é possível vocês acreditarem né, na existência de um ser supremo, ou seja lá o que for. E no fim das contas, a gente, argumentando, já conseguiu até convencê-lo de que o que existe é algo ao qual se deu um nome de Deus ou coisa que o vale. Sim. Não significando que se esteja se referindo a alguém, e sim a alguma coisa. Né? O que é plenamente ao alcance de ser compreendido por qualquer um que se considere ateu, desde que pense um pouco. Apenas Né? os estereótipos que ficaram da ideia do nome Deus, que dá arrepios em quem. Então a pessoa já logo fala em Deus, já logo imagina o velho barbudo que fica em cima da nuvem. Né? E é evidente que ninguém que pense pelo menos um pouco não tem como tolerar uma ideia tão absurda quanto um velho barbudo em cima de uma nuvem. Mas né? Não precisa ser ateu para duvidar de uma imbecilidade dessas. É. Então, o que acontece é assim, quando a pessoa ela vem questionando por que vocês acreditam nisso, tá chamando todo mundo de burro, né? Porque Até quem disse que alguém está acreditando nisso, preconceito, né? né?
Não necessariamente um velhinho barbudo, mas eu me surpreendi. Em certa ocasião, acho que foi esse ano. Minha mãe é espírita, kardecista, desde que eu me conheço por gente. E aos sábados ela costuma realizar o culto do Evangelho no lar. E, se não me engano, foi esse ano. Eu estava presente. E no final, eu não lembro bem como chegou ao assunto. Eu sei que estávamos discutindo sobre a existência de Deus. E eu, e eu dei o meu ponto de vista, aquilo de que não, não é coerente essa visão de um Deus personificado, que você. Ah, não, estava falando sobre graus de evolução, um negócio assim. Aí ela falando, ela deu a entender que ao chegar em determinado grau de evolução, você veria Deus, você teria um encontro com Deus. Aí eu, peraí, da forma como a senhora está colocando, você está dando a entender que em algum momento irá ver Deus, irá conversar, você está personificando. Aí ela, sim, o que que tem? Eu digo, não, isso não existe, e apesar de não ser, eu sei que não é a visão espírita da coisa. Aí ela, é assim, ela teimou de uma forma, pegou o livro dos espíritos para me mostrar na questão quem é Deus, é a causa primária central de todas as coisas. Aí meu pai é presidente do centro, adere também ao espiritismo como ela, e ele observando tudo calado. Teve um momento que ela recorreu a ele e falou, Antônio, o que você está falando aqui? Que você não vai, que a gente não vai chegar a um grau de evolução, que não tem Deus nenhum para encontrar e não sei o quê. Aí ele, não, Lúcia, mas realmente ela tá certa. Sendo que eles estão na mesma linha, vocês estão entendendo? Sim, sim. Mas veja só, Nesse momento, eu vi quando os olhos dela lacrimejaram. Eu tirando de água. Eu vi a hora de minha mãe chorar na minha frente. Eu me arrependi profundamente de ter discutido sobre isso com ela. Pra você ver, meu pai, seguidor da mesma doutrina, entendeu? Reconheceu, porque eu sei que isso não é dito ali dentro. E ela, não sei quantos anos, dentro daquilo, ainda tinha uma visão de um ser personificado. Não necessariamente um velhinho barbudo. Mas ela crê até hoje, com todas as forças, que ela chegará a um grau de evolução onde ela vai ver. Então, existe uma frase dentro do ocultismo, em algumas linhas, que diz assim, né? Chegarás a Deus e não o verás, ou verás a chama e não a tocarás. É algo conceitual, né? Porque você tem a seguinte coisa, vamos imaginar que o planeta Terra fosse um ser consciente. Então, como é que haveria essa relação? Você poderia chegar a um determinado grau de evolução no qual você entendesse isso e fosse possível você entender que você, estando em cima da Terra, está em contato direto com esse ser, de que você, olhando para o chão, estará vendo esse ser. Mas o que ocorre é uma alteração quanto ao ser, enquanto a você como indivíduo que consegue entender isso. Agora, existe a seguinte questão, aquilo que poderia ser chamado de Deus e poderia justamente ser definido como uma entidade consciente, se pudéssemos definir como, né, o que seria o universo inteiro. Então não há como você não ter contato com isso, né? Você estaria tendo contato o tempo todo, pois você é feita disso, né? Então os conceitos eles podem se sobrepor. Uma coisa explica a outra, né? Uma coisa não exclui a outra. Apenas a questão é de como vai se entender que aquilo que está se dizendo sobre uma imagem personificada de um Deus não é uma alegoria.
É um simbolismo, é uma maneira de se tentar explicar algo que de outra forma daria muito trabalho de se explicar. Não, mas acho que isso é cultural mesmo, não é nem religioso. Veja que às vezes o que acontece nesses casos é justamente em função da própria vivência do aspecto devocional da religiosidade, em que leva a que, vamos dizer assim, faz parte do processo, né, essa personificação, aonde se tenha com o que se relacionar. Porque de outra forma não teria muito como. Senão fica que nem eu vi uma vez lá uma imagenzinha no Facebook, o garoto do lado da cama agradecendo, né? Obrigado, movimento de rotação, por mais um dia. Né? Ou seja, a gente tá agradecendo, a gente estaria personificando o movimento de rotação. E não é exatamente isso que se faz, apenas se dá o nome de Deus. Não tinha um Atlas segurando o mundo. Pois é, exatamente. Tem um conceito da cabeça social. Cabeça social? Que conceito é esse, rapaz? Você pega exatamente pela concepção. Pela concepção do meu homônimo mesmo. Meu homônimo vai lá, ele estabelece um conjunto de leis para uma nação, para uma tribo, para um grupo étnico, no caso, e coloca como estipulado como sendo ordem da cabeça social. Ou seja, quem é a cabeça social? Deus. Deus é a fórmula da cabeça social. No caso, ele que representa, no caso, a coletividade humana. Quer dizer, isso daí numa das perspectivas. Uma delas, no caso, é a kantiana, identificada mesmo por Immanuel Kant. Outro ponto também, vocês falaram sobre essa questão, no caso do velho de barba lançando raio de cima das nuvens. Você vê também que isso daí tem um pouco com a... Isso daí é praticamente a literatização, no caso, do conceito lá explicado da descrição de criação do mundo no Gênesis. Então, você tem um patriarca das escrituras lá, ele acaba sendo um protótipo de homem que monta um homem também no barro lá, dá uma baforada na cara e o Adão, no caso, ele pega a vida. Só que nessa daí, você tem a historinha, tal como é representado Deus no Gênesis, é a semelhança do homem. Mas, caso, que fica passeando pelo jardim que ele construiu. Mas é justamente isso. O que principalmente cria essa confusão toda e cria tanta polêmica é justamente essa ideia de que os povos da antiguidade, por terem como base da sociedade a tradição oral, mesmo tendo escrita, eles usavam a sua escrita para transmitir as historinhas que eram contadas para se perpetuar a tradição oral. E não a explicação do que essas historinhas representavam. Onde ali você tinha toda uma alegoria, todo um simbolismo. Nunca aquilo foi literal. E sim, tudo eram parábolas. Assim era na tradição hebraica, assim era também quanto aos cultos gregos, em que você tinha a figura dos deuses. Então, o que ocorre? O problema que se vê hoje é a contestação dessas historinhas. Essas historinhas são absurdas. É claro que são historinhas. São lendas, né? Que nem eu vi uma vez um cara dizendo, não, porque Adão e Eva são fictícios. Fictícios, escambau, eles são simbólicos. Não são fictícios, são simbólicos. O problema é saber interpretar os símbolos, né? Exato. O problema é que a gente vê que tem religiosos acreditando que esses símbolos são literais, e tem os ateus que esclarecidamente constatam de que é um absurdo que aquelas historinhas. Mas espera aí, tem que se ver que não são literais, né?
Mas venhamos e convenhamos, muitos creem que são literais. Pois é. Talvez a partir de tantos concílios que tiveram, a coisa foi ficando cada vez mais historinha, né? Mas ela tinha uma essência verdadeira, né? Só que a simbologia, digamos, a maneira que a gente tinha para aprender a interpretar esses símbolos não existe mais. Ou se existe, está muito escondido. Isso a gente tem que... Porque se perdeu a tradição oral. Ela deixou de ser perpetuada. Foi queimado. Tinha-se uma tradição na igreja católica, aliás, na igreja proto-ortodoxa antigamente, que se chamava disciplina arcane. Hoje em dia, para dizer a verdade, até a época na época de Eliphas Levi, um certo número de padres, cardeais, eles discutiam, no caso, no que viria a ser, no caso, a disciplina arcane. As pessoas falaram, não, de que haviam certas tradições que eram repassadas entre alguns dos pais da igreja e que, na verdade, não eram repassadas à maioria das pessoas. Tem-se muito essa discussão no caso dos mistérios e coisas no caso. Tem até há um certo discurso na própria Bíblia, no caso, que faz meio que referência a eles. Ou seja, havia uma instrução que não era simplesmente a tradição escrita, havia outras coisas. Haviam outras coisas que eram repassadas. Tem essa tradição lá dos padres alexandrinos, que é Panteno, Clemente Orígenes, que trabalhava exatamente com o conceito de aleutognosticismo, que era exatamente um gnosticismo, no caso, que era camuflado e trabalhado dentro dos moldes, no caso da tradição proto-ortodoxa. A tradição proto-ortodoxa que eu falo é essa tradição, no caso, que deu origem tanto ao catolicismo quanto ao ortodoxismo. E é uma coisa que, na verdade, realmente se perdeu. Os mistérios, a antiga interpretação dos dogmas enquanto enigmas, no caso, eram conhecidos no caso de determinados grupos. Não era da posse de todos. Para dizer a verdade, o que se ministrava era simplesmente certas noções elementares, ou seja, se dava leite para as crianças e, infelizmente, o que se ficou hoje em dia foi exatamente a concepção do leite para as crianças, não se tem o alimento sólido. A mesma referência pode ser tomada com relação à própria religião grega. A própria filosofia socrática, platônica, ela tem uma certa conexão com os mistérios. E nos mistérios, as noções de divindades eram dadas de uma forma de interpretação completamente diferente daquela que era padrão da religião grega. Não é à toa, no caso, que Sócrates, quando foi condenado a ingerir cicuta, ele foi criticado, no caso, como ateísta e como um blasfemador, no caso do panteão grego, tal como entendiam os gregos, no caso da religião padrão, porque a concepção de Deus nos mistérios, em particular lá nos mistérios de Eleusis, era completamente distinta, tendo um padrão natural. Vejo essa concepção também de uma forma muito trabalhada, eu posso dizer até no dogma da Santíssima Trindade. O dogma da Santíssima Trindade em si é uma fórmula iniciática, só que é óbvio, as pessoas não entendem, as pessoas não interpretam, ou seja, é óbvio que se um cara, no caso, pegar uma razão fria e rasteira, é óbvio que vai achar absurda. Os judeus acham absurdo também o dogma, eles acham blasfemo, acham idiota, e como ele é um símbolo materializado, não é à toa que Jesus acabou se tornando um ídolo.